Bom dia, assim diz o Senhor para nós. Lucas, capítulo 15, versículo 31. E ele, Deus, lhe disse: Filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Lucas, capítulo 15, versículo 31. Que tipo de filho nós temos que ser para Deus para termos direito a todas as suas coisas, ou seja, a todas as suas bênçãos? Letra A. O filho que pertence a uma religião? Aquele que julga os atos dos seus irmãos pecadores como se fosse melhor do que eles? Aquele que julga o ato de Deus em buscar aos seus irmãos pecadores? Aquele que não se arrepende por ter cometido tal pecado de julgar ao seu irmão e a Deus? Como está escrito em Lucas capítulo 15, versículo 2? E os fariseus e os escribas, ou seja, os religiosos, murmuravam dizendo: Este Jesus Cristo recebe pecadores e come com eles. Ou nós devemos ser o filho que peca diante de Deus e diante do mundo, mas se arrepende e pede perdão a Deus? Como está escrito em Lucas capítulo 15, versículo 12. E o mais moço disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos meus bens que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. Lucas capítulo 15, versículo 13. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou seus bens vivendo dissolutamente. Lucas capítulo 15, versículo 18 e 19. Levantar-me-ei, e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra os céus e perante ti. Já não sou digno de ser chamado seu filho. Faze-me como um dos teus jornaleiros. Qual é o Filho de Deus que estava morto e reviveu? Estava perdido e achou-se, dando a Deus a alegria e o prazer de recebê-lo. Lucas capítulo 15, versículo 32, disse Deus: Mas era justo alegrarmos-nos e folgarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e achou-se. É o Filho de Deus que pertence a uma religião? Aquele que julga os atos dos seus irmãos pecadores como se fosse melhor do que ele? Que julga o ato de Deus em buscar aos seus irmãos pecadores e não se arrepende de ter cometido tal pecado de julgar ao seu irmão e a Deus? Ou é o Filho de Deus que estava morto e reviveu, dando a Deus a alegria e o prazer de recebê-lo, aquele que pecou diante de Deus e diante do mundo, mas se arrependeu e pediu perdão a Deus? Como está escrito em Lucas capítulo 15, versículo 21. E o filho disse ao pai, disse a Deus: Pai, pequei contra os céus e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Lucas capítulo 15, versículo 7. Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Por que Deus disse: Este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se, como está escrito em Lucas capítulo 15, versículo 24. Porque o filho que peca diante de Deus e diante do mundo, mas se arrepende, é aquele que busca a presença de Deus para pedir perdão. Lucas capítulo 15, versículo 18. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, com Deus, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra os céus e perante ti. Lucas capítulo 15, versículo 20. E levantando-se, foi para o seu pai, Deus. E quando ele ainda estava longe, o seu pai o viu, Deus, e se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-lhe ao pescoço e o beijou. Por que, vendo ele, Jesus Cristo, muitos dos fariseus e dos saduceus, ou seja, os religiosos, que vinham ver o seu batismo, dizia-lhes: Raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura, da ira de Deus, como está escrito em Mateus capítulo 3, versículo 7. Porque eles são os filhos que pertencem a uma religião. São aqueles que julgam os atos dos seus irmãos pecadores como se fosse melhor do que eles. E ainda por cima julgam o ato de Deus em buscar os seus irmãos pecadores. E sabe o que Deus diz a respeito desse ato?
Não se julguem melhores do que os seus irmãos pecadores, porque são religiosos e descendentes de pessoas que servem a Deus. Pois até destas pedras Deus pode criar descendentes para o servirem. Mateus capítulo 3, versículo 9. Disse Jesus: não presumais, não julgais de vós mesmos, dizendo: temos por pai Abraão. Porque eu vos digo que mesmo destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Porque eles são os filhos que pertencem a uma religião e não se arrepende de ter cometido tal pecado de julgar o seu irmão e a Deus. Desobedece à ordem de Deus e não tomam atitude, ou seja, ações de arrependimento de seus pecados. Disse Jesus: produzir frutos, produzir ações dignas de arrependimento. Mateus capítulo 3, versículo 8. Porque os pecadores que se arrependem e são perdoados e salvos pelo Senhor Jesus, mas os religiosos que julgam seu próximo e os atos de Deus, estes não se arrependem, não pedem perdão a Deus e condenam a si mesmos. Lucas capítulo 5, versículo 32. E Jesus Cristo disse: eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Porque os religiosos que não conhecem a verdade, que não têm o Espírito Santo de Deus, não são instruídos por Deus, por isso resistem a Deus e não se arrependem. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 25. Instruindo com mansidão os que resistem, a ver se porventura Deus lhes dará o arrependimento para conhecerem a verdade. Jesus te ama. Esse amor somente nos dá a capacidade de estarmos sempre na presença de Deus e sermos dignos de todas as suas bênçãos se nós nos arrependermos de nossos pecados verdadeiramente, através do arrependimento e não de práticas religiosas. Lucas capítulo 15, versículo 31. E ele, Deus, lhe disse: filho, tu sempre estás comigo e todas as minhas coisas são tuas. Amém? Dani Miguel.